gestão com as turmas pilotos na nossa escola foi através dos formadores do PVE, onde eles tiveram algumas reuniões com nós, gestores de todas as instituições de ensino, e passaram essa nova estratégia, realizar outros planejamentos e até mesmo verificar alguns diagnósticos dos alunos para que a gente possa ter uma visão mais ampla de o que eles estão realmente aprendendo e suprindo dessa nossa maneira de ensinar e passar as atividades para eles. Após esses nossos encontros com os formadores do PVE, a gente trouxe essa nova proposta para os nossos professores, tanto do período regular como do terceiro ano, como professor especialista na língua de português, né? A gente trouxe essa proposta para eles e juntos definimos algumas estratégias de como a gente iria planejar essa nova estratégia e de que forma, de que atividade, como a gente iria avaliar, fazer os relatórios reflexivos. Então essa também foi uma das nossas principais dificuldades de pensar de uma maneira ampla para que atendesse todos os alunos, mesmo aqueles com dificuldades de aprendizagens ou dificuldades psicológicas ou motoras também. Então o nosso primeiro contato foi o quê? Deixar bem claro para a gente do que era necessário fazer, o que a gente queria e qual o nosso objetivo real, de como a gente iria elaborar essa atividade para a gente passar para os alunos e como a gente iria fazer esse relatório. Então, após esse encontro também com os professores de língua portuguesa e com os professores de ensino regular do terceiro ano, entramos em um consenso que a gente iria trabalhar com o gênero textual fábula. Após esse acordo, os professores retornaram para a escola juntamente com o apoio pedagógico, com os gestores e desenvolveram algumas atividades. O primeiro ponto foi explicar e passar para os alunos algumas coisas a mais sobre fábula. De onde é, como ela funciona, que linguagem ela tem, algumas características principais da fábula. Após isso, os professores expuseram livros de fábulas e com várias versões diferentes, como do autores de Monteiro Lobato, Ruth Rocha, onde os alunos puderam ter a ampla visão de maneiras diferentes de se construir uma fábula ou na leitura de fábulas. Após este momento, quando os alunos já tiveram um entendimento muito melhor sobre esse gênero textual, os professores disponibilizaram um tempo para que eles mesmos criassem a sua fábula. Hoje, o professor entra na sala de aula, um ACT, muitas vezes sem aquela experiência, a gente não tem delimitado ainda corretamente do que as crianças devem aprender, qual idade. Estamos se fazendo isso na construção de vários planos de ações, na BNCC, mas isso ainda está muito longe do que é o ideal. Então o que a gente observou é que isso ajudou muito de quando a gente entra numa sala de alfabetização do pré-2, do primeiro ano, do segundo ano, do terceiro ano, a gente tem uma ideia melhor de como trabalhar e de como montar esses critérios avaliativos para que possivelmente a gente monte uma avaliação diagnóstica de cada aluno e a gente possa observar aonde que nós teremos que realizar um plano de ação com estratégias diferentes para que a gente consiga resgatar aquele aluno que não está tendo, às vezes, uma atenção devida ou não está tendo um entendimento sobre o que os professores querem ensinar, sobre o que a gente deve passar para eles, mas de uma forma mais ampla, só que focada em cada aluno, em cada dificuldade, em cada atendimento que a gente tem diferenciados, sejam eles deficiências psicológicas, dificuldades de aprendizagem. Então, nessa etapa, isso foi um critério, foi um dos critérios que a gente usou de ter esse foco nos alunos, principalmente aqueles que apresentam mais dificuldades, que antes a gente sempre trabalhava de uma forma mais contextual, mais ampla. Então agora a gente tem o que trabalhar com cada aluno, aonde a gente precisa, de que ponto a gente precisa continuar com tal aluno e de que ponto a gente precisa resgatar algumas coisas
perdidas lá nos anos anteriores, ou que o aluno não supriu e que não conseguiu absorver dessas avaliações, desse planejamento desde anual da professora quanto semanal. Então esse foi um ponto bem legal, aproximou muito a conversa entre gestor escolar, entre apoio pedagógico, entre os professores. A gente teve bastante tempo, a gente trocou ideias diferentes, muitas vezes os professores passaram dificuldades que nós não conseguíamos observar lá dentro da sala de aula que o professor tinha. Então a gente passou a trabalhar um pouco mais sobre isso, um pouco mais nas dificuldades, o que a gente poderia apresentar para o professor de uma maneira de ensino, para que ele tivesse um entendimento melhor dos planos de ações, juntamente com a direção da escola e com o apoio pedagógico que ele poderia ter para a gente conseguir chegar naquele aluno. Sobre esse gênero textual, os professores disponibilizaram um tempo para que eles mesmos criassem a sua fábula, ou poderiam utilizar a fábula já existente, mas que tivesse uma alteração no meio ou no final, onde fosse e da maneira melhor que fosse, da criatividade das crianças. Então foi aberto um tempo amplo e também para que a imaginação deles fluísse e eles estivessem interessados para fazer sua própria fábula, para que posteriormente os alunos, fizessem uma produção de texto com essa fábula e depois se socializassem com seus colegas, aonde eles apresentaram, muitos deles leram essa nova fábula que eles fizeram ou a fábula diferente, e durante essa apresentação, essa construção do texto, foi aí que os professores começaram a delimitar alguns pontos dos critérios avaliativos. O que eu vou avaliar nesse aluno, como ele conseguiu chegar na produção de fábula, se ele teve clareza, se ele teve algumas dúvidas, se ele teve dificuldade, para após esse breve diagnóstico, esses tópicos avaliativos, os professores, juntamente com o apoio pedagógico, a gente parasse e observasse os pontos que os alunos apresentavam mais dificuldades, para a gente retornar e trabalhar com uma estratégia diferente, mais significativa, mais próxima ao aluno. A gente sabe que quando a gente trabalha de uma forma ampla com o geral dos alunos, a maioria consegue suprir bastante conteúdos, bastante dúvidas, mas sempre tem aqueles que a gente precisa dar uma atenção maior. Então a gente foi delimitando os pontos onde a gente queria que esses alunos focassem na criatividade e produção de texto, e após isso eles teriam que apresentar e fazer uma socialização entre eles mesmos, ou um coleguinha poderia dar uma ideia para continuar a fábula do outro, e assim a gente montou essa atividade com as turmas pilotos. Os critérios que a gente, juntamente com o apoio pedagógico e com o professor de sala de aula, a gente elencou, foi a criatividade dos alunos, o senso moral e crítico, que toda fábula existe uma moral da história, então esse foi basicamente o nosso norte. A gente tentou observar no aluno o senso e despertar nele o seu senso crítico, do porquê que a fábula era daquele jeito, do porquê que ela tinha esse conteúdo, que ela tinha esse tema. E o envolvimento da própria turma ou do próprio aluno na atividade. Se eles ficaram bastante felizes em participar dessa atividade, se aquele aluno mais recatado conseguiu fazer essa produção desse texto. Então, basicamente, dentre essas vivências tidas em sala de aula e durante essa atividade, é que a gente elencou esses critérios avaliativos para que a gente possa podemos ter um diagnóstico mais predestinado ao aluno, ao ser individual do aluno, não de uma maneira geral, mas sim cada aluno observando as suas facilidades, as suas potencialidades, ou o seu recato, a sua falta de vontade, do porquê que ele não gostou de participar. Então isso brevemente foi o que a gente os professores, juntamente com o apoio pedagógico, se juntaram para fazer esse plano de ação. Tiveram todo o apoio da gestão escolar, onde o diretor participou, também participei de uma dessas atividades na turma do terceiro ano, a turma piloto, e a gente teve um breve pensamento
da primeira atividade que a gente dispôs aos alunos para a segunda. A gente muitas vezes pensou que todos os alunos haveriam uma melhora. O que a gente reparou na última avaliação é que alguns alunos tiveram realmente essa melhora e alguns decaíram um pouquinho. E sentamos para conversar do porquê que será que esse aluno decaiu ou porquê que ele não se interessou pela atividade. E o que a gente entrou em um consenso é que nós, professores, também na primeira atividade a gente não tinha corretamente um norte. A gente fez a atividade, mas a gente não teria delimitado tão bem os critérios avaliativos. Então, muitas vezes, nós avaliadores, a gente pensou que os alunos seriam avaliados de uma maneira igual, tá? Para todos, mas após isso a gente passou a observar que a gente não pode ter essa avaliação mais contextual de todos, mas sim individual, porque cada aluno tem uma identidade diferente. Então a gente passou a estudar cada aluno. Por que esse regrediu? Às vezes ele não se interessou pela atividade, ou a gente que não deixou bem certo ou não teve bem amplo esses critérios avaliativos. Essa foi uma das dificuldades que a gente enfrentou durante esse processo, de como realmente elaborar esses processos avaliativos criteriosamente e detalhadamente. Então esse foi uma grande dificuldade nossa, a gente sentou por várias vezes, conversamos entre gestor, apoio pedagógico e professores do terceiro ano e de língua portuguesa.